Boa noite a todos. Mais uma das nossas lives de quartas-feiras, começando agora. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à página. Hoje vamos estar falando sobre um tema do estilo Revista Caras, a vida dos chiques e famosos. Vamos estar falando do casal Johnny Depp e da Amber Heard, a companheira dele. Boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos, obrigada da presença. Vamos falar desse casal polêmico, né, que está nas notícias, está nos noticiários. Uns se posicionam contra, outros a favor. Muita notícia, muita falação e mais uma vez em foco um relacionamento abusivo, né? Das duas partes. Alguns dizem que ele é o abusivo, outros dizem que é ela, outros dizem que é os dois. Vamos analisar um pouco a história, os fatos, e eu vou trazer também a minha interpretação, de acordo com a minha experiência, do que eu pude ver dentro desse relacionamento. Boa noite a todos que estão chegando, muito obrigada pela presença. Hoje aqui é uma noite de Revista Caras na nossa live. Vamos falar dos chiques e famosos. Isso sempre desperta a nossa curiosidade. E eu acho bem interessante que a gente esteja falando sobre esse tipo de assunto, porque quando acontece com essas pessoas famosas, acaba virando uma vitrine. Porque muitas vezes, né, relacionamentos abusivos acabam levando assim uma interpretação do tipo, só acontece com as pessoas que não têm tanto esclarecimento intelectual, ou então que são de uma classe econômica um pouco mais simples. Não é nada disso, gente, né? Você tem pessoas com muito dinheiro e que passam por relacionamentos abusivos, tem pessoas muito inteligentes que também caem na mesma armadilha, porque isso não é falta de inteligência. Você estar dentro de um relacionamento abusivo não quer dizer que você não seja inteligente, que você não seja culto. Pelo contrário, você pode ter tudo isso e ainda assim estar numa armadilha emocional. Você está vivendo situações que você aprendeu lá atrás, no seu passado, no seu lar de infância, e que ficou gravado na forma de emoções dentro de você. A Meire falando, Luciana, posso te mandar uma mensagem no direct por ter uma dúvida? Claro que sim, fique à vontade. Aliás, todos vocês que quiserem mandar mensagem no direct, por favor, fiquem à vontade. Às vezes eu não respondo de imediato, estou nos atendimentos, mas sim, responderei a todos. Obrigada da participação. Então, hoje vamos falar desse casal, né? Estava falando da importância de estar acontecendo isso nessa visibilidade. E eu acho que é interessante também esse caso que está vindo, porque ele dá sequência a um outro, né? Um outro casal chique, famoso, né? Que foi o Will Smith e a tal da Jada, né? Jada Pinkett, que ele claramente era o codependente dentro de um relacionamento abusivo com uma mulher narcisista. E assim, isso deu muito debate, agora já entra esse outro em debate. Interessante, né? Porque, mais uma vez, são dois homens que estão dentro de um relacionamento abusivo. E isso vai quebrar uma outra falsa imagem, um outro tabu, de que somente mulheres passam por relacionamentos abusivos. Não, nada disso, minha gente. Homens passam sim, e são muitos. Boa noite, Doceria Cris Tortas, boa noite, Luciana, Raquel, boa noite, sejam todos bem-vindos. Homens passam sim por relacionamentos abusivos, e são muitos homens. O que acontece é que os homens ficam numa posição bem delicada, né? Eles têm que ser, homem já recebe, né, aquele título, homem tem que dar conta, homem é forte, né, o homem é sempre o pegador, é aquele que vai lá, que tem a vantagem, né, de pegar todas as mulheres. Só que assim, homens são seres humanos, homens passam por lares abusivos, homens desenvolvem codependência emocional, ponto. Isto independe do gênero, assim como também ter transtorno de personalidade independe do gênero. Narcisistas mulheres, homens, psicopatas, narcopatas, tem nos dois sexos. É dito que existem mais homens com transtornos de personalidade antissocial, psicopatia, narcisismo, devido a algumas más formações cerebrais, devido a uma predominância de hormônios masculinos, como a testosterona, enfim. E que o transtorno de personalidade borderline, que é primo do narcisista e do psicopata, primo a grosso modo, tá? Generalizando um pouco. Esse sim seria muito mais presente
nas mulheres. Boa noite, formas de agir do narcisista, Francine, Juliana, muito obrigada da presença. Então, este seria muito mais comum nas mulheres. Agora, a confusão, gente, é que todos esses transtornos se misturam, se entrelaçam. É muito difícil você ter uma linha para definir isto é borderline, isso é narcisismo, isso é psicopatia. A tendência, sim, do DSM-5, eu já ouvi essa opinião, que de em pouco tempo a gente vai ter um título só, transtorno de personalidade antissocial, e vai juntar os 4, que além do borderline, narcisismo e psicopatia, nós temos também a personalidade histriônica. Aliás, a Amber foi diagnosticada, me parece que ontem ou antes de ontem, por uma psicóloga contratada lá pela defesa do Johnny Depp, como portadora do transtorno borderline e da personalidade histriônica. Enfim, a tendência desses 4 é de se tornar um pacotão só, porque realmente é difícil às vezes a gente conseguir separar. A Alessandra está falando, narcopata, primeira vez que eu ouço esse termo. Alessandra, esse termo, quem apresentou para mim foi o dono da página do Decifrador de Narcopatas, que eu gosto muito dessa página, sempre falo, aprecio muito o trabalho deles. Agora, é que assim, é uma página fechada, então ele é quem vai sempre dar o ok da aprovação, tá? Mas eu vou, na medida do possível, eu sempre vou trazendo bastante conteúdo da página, porque é um trabalho de primeiríssima qualidade, né? Muito bem feito. É uma das melhores vozes do narcisismo, né? Dos narcopatas aqui, mas na medida do possível, eu vou trazer bastante informação para vocês. Pois bem, então esse termo eu aprendi lá, tá, Alessandra? Então a gente vai ter a tendência de ter tudo isso num nome só, tá? Isso aí já é apontado lá pelo DSM-5. Porque na minha visão, tá, gente, eu falo de mim, qualquer diagnóstico que você for passar, ele sempre vai ser impreciso. Como é que você vai definir em palavras e dentro de um quadro de sintomas as dores que um ser humano tem? Eu posso ter uma depressão e a minha depressão seria eu querer ficar em casa o dia todo, não querer falar com ninguém, às vezes não quero tomar banho, às vezes não quero me alimentar. A outra pessoa tem a sua depressão de uma maneira diferente. Ela chora o dia todo, ela às vezes consegue ir trabalhar, mas não consegue ter uma vida social. Então, são maneiras diferentes de apresentar. Então, é um esforço da ciência, eu acredito e vejo assim, em dar um nome, em dar um retrato, mas sempre é muito difícil a gente conseguir ter isso claramente definido. Pois é, com o transtorno de personalidade, os antissociais, é bem difícil da gente conseguir enxergar isso. Quem já se relacionou com essas pessoas consegue ter uma percepção mais clara. Quem já se relacionou com uma personalidade borderline consegue ver sim que ali muitas vezes tem traços de manipulação narcisista. E assim, o border por si só já traz muitas dificuldades no relacionamento. E aí quando junta com traço de narcisismo é uma bomba atômica para um relacionamento a 2. Vamos ver aqui os comentários. Só um minutinho. A Poema falando, essa mesma psicóloga também fez uma análise do ator? Eu também não me lembro do nome da psicóloga, não, Poema, ela está perguntando o nome. Agora, dele não, ele contratou essa psicóloga para fazer o diagnóstico da Amber. Não sei se a Amber pediu um psicólogo também para analisar o Johnny Depp. Não vi informação sobre isso. Talvez fosse oportuno, né? Por que não? Deixe que as duas partes se coloquem para que se chegue numa visão clara. Eu acho que foi só a Amber que passou por essa avaliação. Vamos ver, a Jo falando, obrigada, que eu sou maravilhosa, obrigada. Tive a oportunidade, falou comigo hoje, isso mesmo. Obrigada, Jo. A Jo está maratonando meus vídeos. Muito legal, obrigada, Jo. Então, como é que, não sei se todo mundo que está assistindo aqui tem uma noção de como é que é, né, o transtorno de personalidade borderline. O border, ele também é um transtorno antissocial, em que a gente chama-se, eu vejo assim, como chamam de transtorno do amor. Porque o border, diferente do narcopata, ele tem emoção. Emoção demais. É um mundo de emoção. É muito intenso, né? O border, ele transborda isso. E ele não tem esses limites ao redor dele.
O border, ele tem uma dor muito grande de abandono, medo de ficar sozinho, medo de ser trocado. E o border, ele tem um grande vazio dentro de si, um vazio existencial, uma dificuldade em conseguir ter a sua própria identidade definida, né? Diferente. Então, o border tem esses pontos. O border tem amor, o border tem empatia, o border, seguindo uma orientação terapêutica e, nos casos que for necessário, uma medicação dada por um psiquiatra, pode ter uma vida bem mais funcional, com relacionamentos mais estáveis, agradáveis. A Formas de Agir do Narcisista está dizendo que a psicóloga se chama Shannon Curry, ok? Então, acho que foi a Poem lá em cima que perguntou. O nome da psicóloga que avaliou a Amber foi a Shannon Curry, ok? Obrigada, Formas de Agir do Narcisista. Aliás, eu já falei, gente, essa página é muito boa, pode seguir que ali tem informação excelente. Foi a partir dali que eu consegui assim, bastante inspiração para esse caso do Johnny Depp e da Amber. Podem seguir, essa página é top. Aliás, hoje alguém estava me perguntando um pouquinho mais cedo ali no direct sobre páginas para seguir e eu recomendei. Pode ir lá, galera, essa página é muito boa, gosto muito do conteúdo. A Jo me falando, depois que abri os olhos, parece que todo mundo tem transtorno, quando não é narce, é borderô. Border, isso aí, Jo, tem muitos casos mesmo, tá? É bem comum. Já se fala hoje que a gente tem 25% da população sendo narcopata, né? Narcisista e psicopata. Desde os graus mais leves até os graus mais elevados. Eu não duvido, não, é muita gente. Como é que a gente vai saber? Porque, olha só, até hoje, mal e mal se estudou narcisismo. Psicopatia ainda é um pouquinho mais conhecido. Esse povo não procura terapia, não procura psiquiatra. Meu Deus, como é que faz essa conta? Não sei, eu preciso até estudar isso. Me deu até agora uma dúvida para eu pesquisar e poder trazer também para a gente dividir. Como é que se chega nesse número? Não sei. Não é verdade? O povo não vai no psiquiatra, não vai no terapeuta. Tudo mentiroso. Porque narcisista e psicopata mentem que não tem nenhum problema com isso. Inventam um monte de coisa. São atores, né, que vivem fazendo papéis. Como é que vai saber que esse número é assim mesmo? Não é verdade? Então eu vou pesquisar isso aí, tá? Então, é muito comum, sim, Josi, que a gente acabe encontrando. E é ótimo porque a gente passa ao longo da vida batendo cabeça, convivendo com pessoas instáveis, pessoas difíceis, sem entender, achando que nós somos o problema, achando que nós somos complicados, que nós temos que mudar, que nós temos que ter paciência. Não é nada disso. Boa noite, Elifelete, seja bem-vinda. Macrama, boa noite, obrigada pela presença. Luciane, muito boa noite. Então a gente fica sempre se achando culpada, né? Porque o empático, ele enxerga os olhos com seus olhos, com seus próprios olhos, né? Com seus próprios valores, vamos dizer. Então a gente acha que todo mundo como nós tem amor, todo mundo pode mudar, melhorar. E o empático, ele busca sempre resolução. Ele busca ter paz, harmonia. Se tem uma confusão, a gente chega e fala assim, vamos conversar? Vamos chegar num acordo sobre tudo isso? Esse povo que tem transtorno antissocial não está afim de nada disso, porque eles não conseguem sentir isso dentro de si. Então eles querem mais a confusão, porque é a única coisa que carregam dentro de si e só conseguem reproduzir isso do lado de fora. Então tem muita gente sim, tá, Jô? Deixa eu ver aqui só o outro comentário que eu pulei. Só um minutinho. A Poema falando, com essa história tive muitos gatilhos, pois meu ex dizia e ainda diz para todos que eu era louca e depois se perceber que estava uma relação abusiva. Isso é clássico, Poema, né? Que você é louca, que você é problemática, que você é a causa dos problemas. E isso faz com que o sobrevivente saia sempre da relação carregando muita culpa, né? Sempre se achando muito responsável por todos os problemas. Porque para o narcisista, para o narcopata, inclusive o início da guerra da Ucrânia foi culpa do sobrevivente, porque nós que convivemos já com essas pessoas, nós sempre éramos culpados de tudo. Então tinham aquelas frases clássicas, eu faço tudo por esse relacionamento, mas eu não consigo dar conta mais, porque nada tá bom para você. Você sempre com esta cara feia, você não me apoia, você não me ajuda, e a gente vivia, né, se debatendo para tentar agradar essa criatura das trevas e nunca conseguia. Então, e a nossa vontade de
ter aquela coisa tão boa que vivemos no início do relacionamento, aquela mentirada, na verdade, que foi o bombardeio de amor, faz com que a gente fique buscando. Então, tá? Isso mesmo, tá, Poema? Se ele falava que você era louca, é sinal de que você não é, que louco era ele. Vamos ver aqui. Luciane me perguntando, borderline mente também? Mente, eu minto, também não tenho traço border, mas eu minto. Todo mundo mente, Luciane, mentir. Agora, a questão é, a mentira é compulsiva? A mentira é permanente? E além da mentira, o que há mais? Tá? Porque, na verdade, quem nunca deu uma desculpinha branca, gente, uma mentirinha branca? Sabe? Todo mundo pousar de santo. Aqui não, a gente dá uma desculpinha branca, dá uma mentirinha branca em algum momento da vida, tá? Todos nós somos esquisitos e temos problemas. Ninguém aqui também é anjo, né? Nós todos vivemos contradições, problemas. Agora sim, a grande questão é falta de empatia, né? Instabilidade emocional intensa, a ponto de a gente não saber o que pode esperar no minuto seguinte. O relacionamento com o border tem muito isso, tá? A falta de empatia, o descontrole intenso. Agora, a mentira, todo mundo mente. Sendo border, narcisista ou não tendo nada disso. Agora, o narcisista, em especial, é um mentiroso compulsivo. Mente, porque ele sempre tem que inventar personalidades, porque ele não é nada daquilo que ele mostra. A personalidade dele, aparente, é falsa. A verdadeira foi rompida, está escondida lá dentro dele. Então ele tem que trazer sempre esse mundo de mentiras. E ele conta uma história para você, outra para mim, para que ele agrade aquilo que ele enxerga dentro de nós. Porque ele precisa parecer bacana, agradável, para conseguir o suprimento que quer. Ele nunca vai ser ele mesmo, porque se ele for ele mesmo, ele não aguenta a dor de ver a pessoa ruim que ele se acha. Narcisistas se acham um grande lixo, tem uma baixíssima autoestima. Vamos ver. Meire falando, deve pesquisar através dos números de vítimas. Pois é, Meire. Agora, as vítimas, hoje, elas são conhecidas. Hoje, as vítimas são ouvidas. E a grande maioria, na verdade, Meire, ainda é invalidada. Por que a vítima é invalidada pelos profissionais que a recebem? Porque esses profissionais também, muitos mesmo, desconhecem a ação, o funcionamento, né, e o grau de destruição da convivência com alguém portador de transtorno de personalidade. Então, a medida pela vítima, assim, quem é que vai fazer esta medida? Os médicos? Agora, como é que o médico vai poder, um psiquiatra, um psicólogo, enfim, médicos não, são esses profissionais de saúde mental. Como é que eles vão poder saber se eles próprios ainda não têm, a grande maioria deles ainda não tem esse conhecimento? Não estou dizendo que sejam maus profissionais, em absoluto, mas desconhecem ainda tudo isso. Então a gente precisa encontrar uma maneira. E a Jo falando, o pior é normalizar isso, dizer que é apenas um comportamento difícil, que é normal, enquanto isso tem pessoas... Pois é, Jo, aqui assim, a Jo está falando que as pessoas dizem que é um comportamento difícil, que é normal, que foi uma infância sofrida. Agora, as pessoas dizem isso porque elas também não conhecem. E é muito desafiador, Jo, para quem é empático, entender que no mundo tem gente que é ruim e não quer mudar. Tem gente que é ruim, que não consegue amar e jamais conseguirá. Tem gente que não tem empatia pelo seu próximo, não tem interesse em ter e nem sequer vai conseguir um dia ter isso. Como é que faz? Ai, credo, mas isso é uma conversa muito baixo astral, gente. É bad vibes, isso é coisa de filme de terror. Eu não gosto, isso é muito pesado, mas é verdade. O que eu vou fazer? Nós que passamos, né? Nós que sentimos o mal na própria pele, nós sobreviventes, a gente sabe, por isso é que é difícil ter com quem conversar. Agora, muita gente também não quer ver, né? Quando você começa a falar, começa a se assustar, muda de assunto, porque começa a ver que está no meio do rolo ali e não está afim de sair do rolo, porque a gente sempre paga um preço para sair do rolo, né, gente? Tá? Depois a gente volta nesse assunto. Alessandra falando, narcisistas são fofoqueiros, invejosos, vitimistas, demônios. Exatamente, são fofoqueiros ardilosos, Alessandra. Mas boa noite a todos. Vamos voltar só um pouco aqui para o nosso assunto da Amber e do Johnny Depp. Então, eu andei olhando um pouquinho da história, né? Eu gosto muito dele como ator, tá? O Johnny Depp sempre gostei, eu achei ele ótimo, intenso, ele faz papéis diferentes, muito legais. Sempre gostei, desde o início da carreira dele, dos filmes que ele fez. O que a gente nota? O Johnny Depp é um cara que tem muita
entrega nos papéis que ele faz. Ele é intenso, ele vive e ele compra uns papéis assim meio diferentes. Tanto que aquele personagem que ele faz no Piratas do Caribe, o Jack Sparrow, quando ele foi ao encontro dos executivos da Disney, né, para negociar o papel, ele foi com um dente de ouro. E todo mundo olhou aquilo e falou que coisa esquisita, mas ele já foi ali compondo o personagem. Então, essa intensidade de se entregar para os papéis assim, é um traço bastante comum em quem tem o transtorno borderline. O border, ele tem aquele vazio existencial dentro dele. Então, um border, por exemplo, quando ele se apaixona, e isso acontece com muita frequência, porque o border detesta ficar sozinho, porque ele não sabe quem ele é, ele tem um vazio dentro de si, ele não consegue se ver, então ele vai buscar alguém onde ele possa ter essa identidade. Então, o border, por exemplo, começa a namorar uma pessoa que é surfista. Gente, virou um surfista desde a infância. Roupa de surfista, assunto de surfista, domina o assunto, adora. Ele se travessa, como se fosse, vamos dizer, não é camaleão, mas ele se torna parte daquele grupo, tá? Para poder se sentir aceito e fechar esse buraco existencial dentro dele. E a mesma coisa acontece com as atuações dos atores. A gente vê atores, né, que falam que eles terminam, por exemplo, uma novela ou terminam um filme e ainda passam meses achando que estão sendo aqueles personagens, sentindo aqueles personagens dentro de si. E o Johnny Depp tem bastante disso. E aí eu estava pesquisando sobre a infância dele. O Johnny Depp teve uma mãe abusiva. Uma mãe, pelo que parece, pelo que as notícias trazem, ser uma mãe talvez narcisista. Ele fala que ele levava surras assim inimagináveis, sem razão, que era muito comum objetos serem arremessados contra ele, contra os irmãos cinzeiros. A irmã dele também fala a mesma coisa. Então ele teve uma família, ele teve uma vida muito instável quando criança, filho de mãe narcisista. Todos nós sabemos a quantidade de traumas, sequelas emocionais, problemas que carregam ao longo da vida. E o que eu noto também, gente? Assim, o transtorno narcisista, ele é transgeracional. Ele vem de geração para geração, de avô para pai, de pai para filho. Isto também, eu noto, isto é minha conclusão, tá? Das minhas experiências, dos meus atendimentos, do que eu estudo, que o border também acaba tendo esse mesmo comportamento. E nas famílias onde desenvolve o transtorno narcisista, podem também haver aqueles filhos que são border com muitos traços narcisistas. É uma confusão, tudo ali se entrelaça. Então eu vejo o Johnny Depp como tendo sim bastante indícios desse comportamento borderline, em função talvez dessa infância que viveu lá atrás e desta carga genética que pode estar agindo. Um outro ponto que chama atenção no comportamento do Johnny Depp é que ele usou e usa, não sei se usa ainda, mas álcool, drogas, desde muito jovem. Ele começou a usar. Por quê? O border, ele entra nesse tipo de comportamento para dar uma estancada naquela dor lá dentro dele, daquele vazio que ele vive. E o border, quando faz alguma coisa, como ele é muito intenso, tudo para ele é muito. É tudo grande, é tudo beber demais, droga demais, é em excesso. O border é essa falta dos limites. Então eu vejo nele a presença, sim, desses traços, podendo ele ter uma personalidade borderline. Agora a diferença é que o border tem amor, o border tem empatia. O border, ele não é como o narcisista e o psicopata, frieza, egoísmo 100%. E ele pode ter o entrelaçamento com os traços narcisistas. Pode ter mais traços, menos traços. Não conheço o Johnny Depp profundamente para poder mensurar isso, mas me parece que do transtorno border eu consigo enxergar alguns pontos nele, sim. Muito mais do que um traço narcisista. Eu não enxergo nele um traço narcisista. Até pelo próprio o histórico de vida que ele tem, né? Eu acho que ele veio dessa família que deixou muitas marcas dentro deles. Vamos ver um pouquinho das perguntas aqui.
A Jo falando, eu nunca consegui entender como alguém conseguia ficar 3 semanas sem falar comigo, sendo que eu estava ali tentando resolver. Pois é, Jo, você não, essa pessoa não ficava sem falar com você, porque, sabe, para ele não fazia falta. Isso era uma coisa, um objeto, e além do que ele estava vendo você sofrer, isto não tem preço, e quando ele te dava o castigo do silêncio, ele ia criando aquela dissonância cognitiva dentro de você, fazendo você abrir mão da sua própria dignidade, abrir mão das suas próprias crenças, dos seus próprios valores. E isso que o Jo falou, eu estou lembrando assim, que o Johnny Depp relata que era muito comum na infância dele, os silêncios que a mãe aplicava no relacionamento com ele, com os irmãos. Ou seja, castigo do silêncio presente. Mais uma prova aí de uma presença de mãe narcisista. A Meire falando, realmente nada, absolutamente nada agradece seres. Nada, nem eles não se aguentam, entendeu, Meire? Por que eles não gostam de nada? Porque eles não gostam de si, eles não têm nada de bom dentro deles, eles não têm amor, alegria. Então, quando a gente olha e gosta de alguma coisa, a gente projeta o que tem dentro de nós. O que esse povo projeta? Angústia, desespero, raiva, ódio, só porcaria, não tem nada de bom aí não, tá? E eles não conseguem se conectar, eles têm inveja, por exemplo, que a gente gosta de uma coisa, tem um objeto que tem um valor emocional para nós, eles não têm noção do que tem isso, tem ódio, raiva, inveja de nós e querem nos destruir por isso. Vamos ver, Camila. Quando eu questionava o meu ex-narcisista, o porquê dele falar de mim, ele respondia que eu digo para todo mundo que você é uma mulher maravilhosa, só que faz loucuras. Olha, você é uma mulher maravilhosa, mas você faz loucuras, né? Você é um pouco instável. Porque o narcisista, muitas vezes, ele não sai falando grosseria, dando grito. Não, ele tem sutilezas na maldade, né? Esta coisinha que vai assim minando sua confiança aos poucos. Vai fazendo você ter uma imagem desequilibrada perante os outros, mas com toda a graça que ele fala, né? Todo bonitinho para ninguém achar que ele é um bicho tão ruim. Mas ele tem sim, né, esse joguinho de fazer essas manipulações, Camila. A Francine perguntando, o border tendência ao seu alcoolismo e drogas? Sim. Eu acho que todo transtorno de personalidade antissocial tem essa tendência. Não quer dizer que, para mim, minha experiência, minha visão, nem todos são usuários. Mas o border, ele tende sim. Eu acho que é um dos pontos que deve ser observado quando um psiquiatra faz um diagnóstico de um borderline. O uso de drogas, o uso de álcool. Às vezes não é álcool nem droga, mas compra demais. Tem relacionamentos afetivos demais, porque o border muitas vezes tende a uma vida promíscua, de muitos relacionamentos. Porque como ele tem esse vazio de identidade, ele precisa de gente com ele. E ao mesmo tempo é uma dor muito grande que ele precisa estar o tempo todo sem entrar em contato, porque o border não tem essa dor do narcisista, dessa baixíssima autoestima, ele tem desse vazio, desse medo do abandono. O border é pura emoção. Agora, gente, os borders são queridos no relacionamento. Quando você não está num relacionamento a dois com eles são muito bacanas, são amigos divertidos, são pessoas criativas. Eles são muito cuidadores, os borders gostam de cuidar e cuidam muito bem. Por exemplo, os borders gostam muito dos bichos e os bichos gostam muito dos borders. Eles são carinhosos, eles tratam bem. Agora, por outro lado, é uma instabilidade emocional absurda. Agora tá bom, daqui 2 minutos já não tá mais. Tanto que é muito comum a confusão do diagnóstico entre transtorno bipolar e borderline. Eu recebo bastante sobreviventes que têm o transtorno borderline. Quando eu começo a perceber, eu pergunto se já houve algum diagnóstico e é bastante comum de eu ouvir, sim, já me diagnosticaram como bipolar, assim como também borderline. Os dois assim, têm pontos em comum, só que são diferentes, tá? São situações diferentes. O bipolar funciona de um jeitinho e o border de outro. Mas o border tem muita instabilidade emocional. E ele tende não só ao alcoolismo e drogas, mas também a muitos excessos, Francine. E um dos sinais que chama a atenção do border também é que pode haver a questão da automutilação. Se cortar, e não só se cortar, muitas vezes o border é aquele que vai ficar cutucando no dedão do pé, sabe? Tirando pelinha para ficar machucado, vai ficar tirando espinha do rosto, vai ficar lá cutucando o pelo encravado que vai ficar tudo machucado. Isso tudo podem ser indícios, sim, dessa tendência a fazer mal para o próprio corpo, a estar se machucando. Vamos ver aqui. Boa noite, Silvia. A Jo falando quantas pessoas já se
suicidaram, foram internadas por conta das seres das trevas. Muitas, Jô. E ainda tem, tá? Por isso é que a gente tem que estar falando muito sobre isso. Fazendo live, fazendo post, compartilhando. Sempre digo, se eu soubesse de tudo isso há alguns anos, alguns bons anos atrás, quanto da minha vida poderia ter sido diferente? Diferente para muito melhor. Eu ter compreendido, porque eu fiz anos e anos de terapia convencional, excelentes profissionais. Nunca ninguém me falou nada de transtorno de personalidade, nunca ninguém me falou nada de dependência emocional. Se eu soubesse dessas duas pontas para fechar a conta, eu teria caminhado em sentidos muito mais produtivos da minha vida. Vamos dar uma olhadinha. Então, vamos voltar aqui a conversar sobre o casal. Sim, formas de agir do narcisista, está falando. A esposa com quem Johnny casou viveu por 14 anos e teve 2 filhos. Não reconhece nenhum tipo de abuso. É a Vanessa Paradis, né? Se eu não me engano, o nome dela é uma moça francesa. Eu também nunca tinha ouvido falar nisso. Eu acho que ele tem um jeito, o Johnny Depp, assim, que tem as sutilezas, tem as esquisitices dele. Ele é um cara esquisitão, né? Vocês podem ver. O jeito dele de vestir, o cabelo, ele é um cara original, né? Ele tem, vocês podem ver que durante o julgamento, ele está de rabinho de cavalo, ele tem umas entradas aqui bem acentuadas. Isso é um traço claro da esquizoidia, né? O lábio, um pouquinho do formato do rosto, ele tem alguns traços esquizoides. Então, isso é uma coisa bem esquizoide, essa coisa meio esquisita, meio original. Eu vejo ali nele esses traços. E ele tem um jeitão estranho. Por isso que ele faz aqueles personagens que eu gosto, diferentes, meio fora da caixinha. Mas eu não vejo nele essa questão dessa instabilidade. Né? Agora, ele tem a instabilidade de humor, talvez, não conheço o Johnny Depp profundamente. Agora, outros traços que fazem a gente talvez enxergar alguma presença do border, sim. Agora, em relação a Amber, gente, o olhar da Amber já traz muitos sinais vermelhos piscando. Né? As expressões dela, do olhar, do rosto, durante o julgamento, né? Aquela cara, né, de empáfia, assim, né, assim, arrogância, aquele olhar de condenação, e ao mesmo tempo, em alguns momentos, ela fazia uma carinha triste. Inclusive tem um vídeo interessante, curtinho, está disponível numa dessas páginas, eu não me lembro qual, em que, se eu não me engano, a advogada da Amber se aproxima dela, elas estão conversando, a Amber assim, quase que sorrindo um pouquinho, a advogada parece que dá um conselho para ela e em seguida a Amber faz uma cara de tristeza, de contrição, né? Bem atriz. Então, nela eu enxergo muito mais. E aí, quem já conviveu com pessoas que têm transtorno narcisista sabe que eles são muito hábeis em ir desestabilizando a vítima ao ponto em que ela perde o equilíbrio e parece que é completamente, como eles gostam de dizer, louco. Porque o narcisista ele vai quebrando as suas barreiras emocionais, vai invadindo seus limites, vai te desrespeitando, vai fazendo você entrar num jogo de dissonância cognitiva permanente. E nós que somos empáticos, nós temos emoção, chega uma hora que a gente explode. E aí a gente fez o jogo que eles queriam. A gente está entregando o resultado que eles querem, para eles olharem e dizer assim, tá vendo? Por isso é que eu digo que você é uma pessoa difícil. Você grita, você não consegue se controlar. Eu estou aqui plenamente equilibrado e você dando esse show. Eu ouvi um relato de um casal que foi para uma terapia, né? Os dois foram. Ela era a empática, ele o psicopata. E aí o terapeuta conversando e a esposa foi aberta para dizer tudo, para realmente ter uma solução naquele casamento. E ela chorou, ela contou todos os fatos que viveu, ela se abriu, sabe? Ela assim, deixou todas as emoções virem à tona, porque na verdade é isso que tem que acontecer dentro de uma terapia. E o bonitão, né? O narco lá do lado, impassível, calmo, tranquilo, sem perder a compostura.
E ao final de todo aquele desespero, né, da esposa falando, ele olha pro terapeuta e diz: o senhor entende o que é que eu vivo agora? Isso é meu dia a dia. Eu não aguento mais essa instabilidade. Eu faço o que eu posso, mas eu não estou tendo resistência mais com essa pessoa. Eu não aguento mais. Viu como eles agem? Eles fazem o equilibrado, bacana, mentindo o tempo todo na terapia e falam da vítima: tá vendo como ela é louca, desequilibrada, problemática? Então, tem aquela cena que está rodando na internet em que o Johnny Depp está batendo as portas dos armários da cozinha, está falando alto, ele pega uma garrafa de vinho, começa a beber e ela gravando tudo aquilo. Eu digo, por experiência também do que eu vivi, é muito semelhante ao que um narcisista consegue disparar dentro de nós, depois de todo esse jogo de desequilíbrio. A gente não sabe o que estava havendo entre os dois antes dele chegar nesse ponto. E vamos colocar que eu vi, que estou trazendo para vocês, esses indícios de que o Johnny Depp pode sim ter esses traços de transtorno de personalidade borderline. E o border, ele é também dado ataques de raiva, quando ele se sente trocado, ameaçado, ele é instável. Então a gente vê ali que é uma dupla explosiva junta e que eu vejo muito mais ela no papel daquela que articula, daquela que faz todo esse planejamento estratégico para conseguir o resultado e o atingir, do que dele para ela. Então, para mim, aquela cena tem muito, sim, o jeito daquele momento que a pessoa que convive com o transtornado explode, perde o controle. Que você começa a gritar, que você começa a bater as portas e ela ficou filmando o tempo todo. Difícil você ficar filmando o tempo todo se você está se sentindo ameaçado, talvez, não sei, não posso julgar. Mas para mim tem bastante desse tipo de comportamento. Vamos ver aqui os comentários. Formas de agir do narcisista, também acho que ele pode ter traços border. Eu também acho formas de agir do narcisista. A Francine: o Lu, o meu narcisista gosta dos cachorros dele. Tem 10 de raça e todos para os cachorros e nada para os filhos. Me explica isso. Os cachorros são tudo para ele e os filhos não são nada? Talvez ele queira triangular, entre os filhos e os cachorros para desvalorizar os filhos. Talvez ele tenha uma ligação desses cachorros com a família de origem, porque todo narcisista também ele é um dependente emocional, ele pode ser um codependente emocional da mãe narcisista, se a mãe narcisista gostava de cachorros. A gente tem que olhar um pouco mais na história de vida dele para entender essa questão, tá, Francine? Agora, eles também não gostam de nada, não gostam de cachorro, não gostam de bicho. Agora, será que ele é um narcisista só ou ele é um border com muitos traços narcisistas? Por isso é que é importante sempre a gente conhecer o histórico de vida da pessoa, um pouco mais sobre como tudo isso acontece. Suan Paulo falando: borderline é caracterizado por falta de identidade e carência? Sim, Suan Paulo. Falta de identidade, isso é ponto pacífico dentro da presença do transtorno. Então, o border, inclusive, como é que é legal fazer o atendimento do border? Que ele possa ficar por um tempo sem se relacionar com ninguém. E quando você fala isso para um border, ele: não consigo. Não consigo ficar sem ninguém. Porque é um vazio tão grande dentro dele que ele precisa ficar sozinho para começar a ver quem é. Achar seus talentos, achar suas capacidades, se conhecer, ver do que gosta, começar a cuidar das suas prioridades, dos seus sonhos. Agora é muito difícil para o border fazer isso, de ficar sozinho. Ele não consegue. E o border também ele tem essa necessidade com amigos muitas vezes. Os amigos acabam sendo uma fonte muito grande. Mães border é uma loucura, porque elas querem filhos sempre ali fazendo essa presença, não permitindo que ela fique só. Então acaba tendo o mesmo efeito, por exemplo, de mães narcisistas que criam adultos infantilizados. A mãe border também não deixa essa criança crescer, porque se ela crescer e for embora, quem é que vai dar conta de mim? Então, existe sim, tá? Falta de identidade e carência. A Meire falando: ele me deixava fora do limite e quando eu surtava ele ficava quietinho, os de fora viam ele como coitado da relação e eu era louca. Exatamente, Meire, é isso que eu consegui enxergar nesse momento. Talvez, Não sei, eu não estava lá com a Amber e com o Johnny Depp, mas
como foi assim, estratégico. Naquele momento ela está filmando, ela conseguiu. E aliás, vamos fazer um parênteses aqui, né, gente? Aquela outra Narcy, né? A Jada, esposa do Will, ela conseguiu estragar o melhor momento da carreira dele, o momento mais brilhante. Ele ia ganhar o Oscar e ela conseguiu, né, fazer aquela teia macabra funcionar para ele ser exposto perante o mundo como alguém desequilibrado, ruim, violento. Ele foi internado, foi proibido por 10 anos de participar do Oscar. Vocês imaginam, né, a inveja de ver ele, um homem talentoso e ainda cheio de empatia, de emoção, ganhar Oscar e ela não? Ela fez aquilo e conseguiu destruir. Então vocês imaginem também, talvez, dessa moça Amber, ela tendo traços narcisistas. Ela pode até ser uma border, eu vou falar um pouco mais sobre isso também, mas ela tem muitos traços narcisistas. Talvez a inveja que ela tivesse do Johnny Depp. Johnny Depp é um cara talentoso, naturalmente, né? Os papéis que ele faz são únicos, né? Tem uma característica própria dele. Ele é uma pessoa singular. Tanto que ele é escolhido, né, pelas marcas de luxo para representar essas marcas, pela essa capacidade da exclusividade, que ele é assim, né? Pela capacidade de ser diferente e se assumir. Porque ele é um esquisito, né, gente? Ele usa a unha pintada de preta, cheio de pulseira, passa cajal nos olhos. Quer dizer, perante, né, essas marcas de luxo, talvez não fosse a melhor pessoa, mas ele tem essa originalidade. Imagina a inveja dela. Porque ele é um ator reconhecido mundialmente. Ela é uma mulher famosa também. Uma modelo, fez alguns papéis como atriz, mas muito longe do talento do Johnny Depp. Quem é a Amber? Talvez ela tenha sido mais conhecida como a esposa do Johnny Depp. E isso deve doer muito. E ela, né, existem algumas falas que foram apresentadas no julgamento, inclusive testemunhas que estiveram com os dois, que ela falava assim: você é um atorzinho porcaria, você é um ator velho fracassado, você vai acabar sozinho. Ou seja, minando a autoestima do Johnny Depp exatamente neste ponto. E isto é tática comum, clara, conhecida de narcisistas. Eles vão destruindo a autoestima da vítima para tirar o que eles querem desta pessoa. Eles querem tirar aquilo que eles acham que deveriam ter, porque afinal de contas, narcisistas têm muito mais direitos do que todos. Os únicos que podem brilhar, ter sucesso e ter talento são eles. Nós não, que temos empatia. Então, ali a gente vê, né, assim, talvez essa inveja dela, essa vontade. Você é o Jack Sparrow do Piratas do Caribe? Porque assim, quem já esteve na Disney, ou até mesmo vocês podem ver nos vídeos que tem disponíveis, tem um brinquedo que é o Piratas do Caribe, que existe desde os anos 70, quando a Disney, estou falando da Disney da Flórida, tá? E esse brinquedo existe e tem um boneco do Johnny Depp como Jack Sparrow ali. Milhões de pessoas o tempo todo, o dia inteiro vê aquilo. Imagina. E ela, a Amber, a esposa dele, uma modelo famosa. E tá bom, né? Muito legal ser uma modelo famosa como ela é. Puxa, deve ser fantástico, né? Os contratos, os contatos, o brilho que ela tem, uma mulher linda. Mas sabe como é que é, né, gente? Ser das trevas não fica satisfeito com isso. Então eu vejo muito, talvez, dessa inveja, dessa vontade de falar, viu? Você achou que você era alguma coisa, você não é mais nada. Agora, que legal que ele conseguiu ir ao júri para falar sobre tudo isso. Vamos ver as perguntas um pouquinho. A Gisele falando: desculpe opinar, mas já fui dependente química e não sou border. A adição é uma doença à parte dos transtornos. Gisele, eu não falei que todo dependente químico é border, nem que todo dependente químico tem transtorno antissocial. Mas que o border sim tem tendência ao uso de substâncias químicas. E também pode não usar, ele pode ter excessos em outras coisas, comprar demais, pode ter relacionamentos demais. Uma coisa não é igual à outra e eu não fiz essa afirmação de que todo dependente é portador de transtorno. Agora, todo portador de transtorno, sim, tem bastante inclinação para poder consumir os produtos, as substâncias químicas, tá?
uma coisa não é igual a outra, tá? Vamos deixar isso bem claro. Assim como também muitas vezes eu falo sobre a questão, por exemplo, da exotropia nos olhos. Muita gente acaba falando, todo mundo que é estrábico é psicopata. Em absoluto, não, nunca, em tempo nenhum. Quem tem uma exotropia nos olhos não tem que ter transtorno, não é obrigatório. Os estudos da Clínica Mayo mostram que 3 vezes mais provável. É a mesma coisa com esse tipo de situação, tá bom? Uma coisa não é igual à outra. A Elisete falando, passamos por louca. Isso mesmo, Elisete. Isso é clássico de sobreviventes. A Gisele falando, muitos codependentes emocionais vão procurar a droga desde muito cedo para preencher o vazio. Sim, não, volto a dizer, Gisele, não há afirmação de que ter uma coisa é exatamente ter a outra também, tá? Mas os borders, sim, tem que ser analisado durante o processo do diagnóstico. Presença, e é comum que aconteça, assim como também nos outros transtornos antissociais. Vamos lá, Suan Paulo me perguntando, uma pessoa que se veste de maneira única necessariamente teria alguns transtornos de personalidade? De jeito nenhum, absolutamente. Você ter esse jeito exclusivo, esse jeito único, para mim é ter uma, como é que eu vou dizer? Uma capacidade de expressar o que você é por dentro com muita naturalidade, sem se julgar demais, em absoluto. Eu acho que as pessoas que são... que conseguem ter essa liberdade, em absoluto que não tem nenhuma ligação com o transtorno. Pode ser que tenha, pode ser que não. Agora, uma coisa tem a ver com a outra direto? Não vejo nada disso não. Eu acho bem legal. Eu gosto das pessoas que... E aliás, né, são essas que criam as modas, que depois todo mundo copia, faz tudo igual, né? São esses que são tidos meio esquisitões, assim, que lançam as coisas diferentes, depois muita gente acaba copiando. Mas não tem nenhuma correlação não. Eu entendo que não. Elisete falando, verdade, nós fazemos dar espetáculo e sempre somos as loucas ao ver dos outros. Pois é, Elisete, a gente não conhece, né? A gente não sabe que o objetivo é esse e a gente vai se descontrolando porque a gente já fica muito fraco dentro de um relacionamento abusivo, né? A nossa energia vital já foi sugada, a nossa personalidade está destruída, nós já estamos enfraquecidos. E assim, sem entender que aquilo que a gente viveu no começo era tudo uma grande mentira. E a gente vai se desestabilizando, chega uma hora que explode. E aí, bingo, ponto para o narcopata. Até o dia que a gente descobre o transtorno, porque a gente não cai mais nessas histórias. A Gisele falando, pessoas falarem meu narcisista é para acabar. Pois é. Mas essa expressão meu narcisista, Gisele, se você for... olhar, né? A gente vai aprofundando mais a conversa, é uma necessidade que a pessoa que está vivendo essa situação tem de manter o vínculo com esta pessoa em função do próprio vício que se estabelece no relacionamento abusivo, porque o relacionamento abusivo também tem um caráter de vício, vícios nos nossos próprios hormônios. Então, quando a gente tende a sair desse relacionamento, o cérebro grita, nem pensar, fica aqui. Eu sinto que quando existe esse termo, é como se eu precisasse criar este vínculo com essa pessoa que eu sei que é ruim, para eu continuar, e para eu continuar mantendo, né, essa satisfação que essa criatura me dá. E também vem um pouco da síndrome de Estocolmo aí, né? Do vínculo por trauma, que a gente acaba gostando daquele que nos maltrata. Até tem uma live que eu falei sobre isso. Vamos ver aqui. Abuso reativo é a reação mediante aos abusos. Pois é, a questão de abuso reativo muitas vezes é tida assim, a pessoa teve uma... sim, você está falando em relação ao Johnny Depp. Então ele teve uma reação emocional violenta em função do que a Amber causou nele, do que o narcisista causa no sobrevivente, é isso mesmo. E a Gisele falando, narcisistas, psicopatas são experts nisso de fato. Sim, fazem tudo de caso pensado. Vamos lá. Fala da Jada, por favor. A Jada, Alessandra, eu não estudei profundamente a história de vida dela.
Eu vi que ela deu aquela declaração no Twitter que ela fala, eu sou narcisista, né? Ela abertamente optou por ter aquele casamento em que tanto ela como o Will podem se relacionar com outras pessoas. Os filhos dos dois, eles têm umas dificuldades de identidade, me parece, de identidade sexual, de alguns caminhos na vida, mas eu não me aprofundei, tá? Se eu for falar mais aqui, eu não vou ter tantos dados, eu preciso ir um pouco mais fundo. Mas ela se assumiu como uma narcopata, os olhos dela dizem tudo e a gente nota, né? A escolha do casamento aberto, que ele topou, ela o traiu publicamente, ele topou. Quando eles foram casar, ela foi chorando de desespero, que ela falou que ela estava detestando aquela situação, estava feliz, esperando por ela porque ele o amava. Enfim, tem uma série de pontinhos, mas eu não tenho tantas informações sobre ela agora. Formas de agir do narcisista falando. Minha amiga Border disse que quando tem crise, tem transtorno de pensamento dissociativo. Quando saí do abuso, tive isso. É a sensação de estar fora do corpo. Pode acontecer formas de agir do narcisista. Eu acho que isso vai nesses momentos em que o Border tem essas explosões, as explosões de raiva. Né? Porque o Border, quando ele se sente ameaçado de ficar sozinho, de ser trocado, de ser abandonado, ele explode muitas vezes. Então, essas explosões podem dar essa sensação. Agora, eu não vejo, talvez, esse ponto como um dos mais evidentes para a gente estar buscando ali o diagnóstico. Eu não faço o diagnóstico, só a psiquiatra pode fazer. Digo de quando eu convivo com os clientes que eu recebo, e eu já tive, né, relacionamento também com várias pessoas border ao longo da minha vida. Narcisistas, psicopatas, borderlines, eu tive pós-graduação com todos eles, ao vivo e em cores. Então eu não consegui enxergar, mas sim, pode acontecer. Para ter certeza de que estão vivos. Pois é verdade, forma de agir do narcisista. Porque existe essa dor da falta de identidade, também se automutilar, né? Vem nesse sentido, tá? Se sentir vivo e às vezes é para aplacar um pouco a dor lá dentro, que é tão grande. A Luciana falando, um especialista analisou a cena em que o Johnny Depp se descontrolou, mostrando que no final da gravação ele estava com cara de satisfação, não estava acuada e ela não encostou, né? E ele não encostou nela. Pois é, eu não vi essa cena final dela com a cara de satisfação, eu vi só, terminava um pouquinho antes. Mas eu acredito que seja isso. Né? Ela conseguiu, bingo, gravar a cena exatamente o que ela queria. Talvez ela já tivesse planejando essa destruição da imagem pública dele por inveja. Não sei se alguns de vocês já viram um filme chamado Amadeus, que é a história do Mozart, em que tem o relacionamento dele com um outro músico que não é nem um pouco tão brilhante quanto o próprio Mozart, que é o Salieri. E o Salieri tem uma inveja imensa do Mozart. Ali a gente vê bem, né, a atuação dessa questão da inveja do narcisista com os empáticos. A Gisele falando, o Johnny é cheio de talentos, de fato, além de ser excelente músico. Exatamente. Eu gosto muito dele, Gisele. Suan Paulo falando, tem muitos narcisistas brasileiros que ostentam a vida de contos de fadas e ao mesmo tempo postam memes de crenças religiosas e adoram pessoas, e como adoram pessoas de bom coração. Eles têm uma série, né, de comportamentos, eles vão ostentar, sim, vidas de conto de fada. E muitas vezes narcisistas, você está falando assim, brasileiros, eu não sei se são famosos, se são pessoas públicas, mas eles ostentam uma coisa na internet, né? Tiram fotos em casas que não são suas, para poder forjar uma imagem para as vítimas. E postam memes de crenças religiosas, aí que eu não entendi bem qual é a colocação que você fez, São Paulo, mas vamos lá. Aqui, eu não sei como é o nome dela, RBK falando, ela defecou na cama. Pois é, tem essa passagem também. Aí eu não me aprofundei nesse fato, tá? Não posso nem comentar muita coisa, mas aí a gente já vê que é uma coisa bem esquisita, né? Que ela fez cocô na cama. A Alessandra, conheço uma mãe que diz que a filha, que ninguém vai querer ficar com ela porque ela é gorda. Traço de mãe narcisista.
Gisele, que bom que você entendeu. Obrigada. Então, Amber defecou na cama deles e disse que foi o cachorro. Meu Deus, né, gente? Olha isso. Aquele olhar a gente vê, né, que já diz muita coisa. Isso é um ponto que não falha. A detecção através do olhar, pessoal. O olhar do narcisista, ela é uma mulher bonita, ela tem olhos muito bonitos, né? Os olhos bem delineados, mas você vê aquela frieza, né? Aquela falta de emoção, uma certa raiva naquele olhar, uma certa maldade, porque sempre é traço e sensação que traz pra gente. E o olhar dela traz muito isso. Apesar dela querer parecer alguma coisa diferente, por um tempo eles conseguem controlar e dar uma mentidazinha. Mas se você vê uma sequência de imagens dela, você vai vendo a presença desse olhar ali. Eu não vejo essa malignidade no olhar do Johnny Depp. Ele pode ter lá as ruguinhas ao redor dos olhos, pode talvez em algum momento ter uma expressão de raiva, claro, ele é humano, mas eu não vejo essa detecção do tal do olho do narcopata nele. Eu não vejo. Mas ele tem sim instabilidades, tá? Tanto que ele, por muito tempo, usou muita droga, muito álcool, uma pessoa. O Johnny Depp agora então é um santo anjo absoluto, é um ser humano com problemas, mas que eu não vejo nele esses traços, essa maldade que existe num narcisista, né? Dessa frieza, vamos dizer também. A Lucy está falando, Luciana, será que o caso do Johnny, a justiça pode se abrir para levar em consideração possíveis diagnósticos na hora de definir guarda e aplicar pena? Quem sabe, né, Lucita? Agora a questão também de dar diagnóstico, quem é que dá esse diagnóstico, né? Como é que é feito? Tem que tomar muito cuidado para não ter manipulação no meio, mas seria interessante ter comprovação, ter profissionais que pudessem estar acompanhando. E existe também, por exemplo, no caso do Johnny Depp, a gente tem um homem passando por uma situação abusiva. Isto é um fato pouco visto. Tanto que a Amber, numa dessas conversas que a gente leu, fala assim para ele: você acha que alguém vai acreditar em você? Você é um homem que vai dizer que eu, uma mulher de 52 quilos, bati em você? Para com isso, né, Johnny? Ela já está contando que a sociedade não vai acreditar que um homem passa por isso. Esse caso em especial, a gente vê que o diagnóstico é fundamental para poder fazer as pessoas acreditarem no que está acontecendo. Por quê? Gente, um homem apanhar de uma mulher, cara, que sujeito fraco é esse? Que bananão é esse? Que tonto é esse? Sem saber que a situação chega nesse ponto, porque esse homem veio daquele lar todo complicado lá atrás, que ele traz dores emocionais imensas e que não é por ser homem que essa criatura não pode ter dores emocionais. E o homem não pode nem mostrar, nem falar, porque imagina, cara fracão, meu irmão, mulher fica batendo nele, fosse eu ia lá resolver. Não é nada disso. Por quê? A emoção manda muito mais na gente do que a gente quer. Queira sim, queira não. O Johnny Depp era alguém que, quando criança, a mãe arremessava cinzeiro em cima dele. E ele vivia aquilo, está gravado dentro dele. Quando vem, e essa Amber é igual a quem? Igual a mãe dele. Quando ele encontra a Amber, está lá de novo a mamãe que agora vai me entregar aquele amor condicional que eu nunca alcancei. Esse é o modelo que acontece. Então, eu acho que nesse ponto, um diagnóstico é bom para poder provar que homens, sim, e que homens famosos, talentosos, ricos, que não precisam ficar num relacionamento como esse, por esses motivos práticos. Ele não precisa. Ele tem dinheiro, o cara é famoso. E ficou por bastante tempo. E ficou levando muitas desvantagens para a própria vida profissional, inclusive. Então, quem sabe? Agora, eu acho que talvez nos Estados Unidos seja possível que isso seja levado. Aqui no Brasil, né, gente? Talvez não seja assim tão fácil de acontecer, mas seria interessante sim. A justiça ignora ainda essa questão da psicopatia, do narcisismo. Uma pena, porque muitas vezes psicopatas, serial killers, acabam sendo soltos.
porque se ignora essa questão do traço de transtorno de personalidade. Um psicopata não tem como mudar, ele vai continuar sendo mal, ele vai continuar matando. Não é porque ele ficou dentro de uma prisão que aquilo vai fazer alguma diferença em absoluto. De jeito nenhum, ele vai sair e vai matar de novo. Então seria bem interessante, Lulucita. Vamos ver aqui. O borderline tem a obsessão de mudar os outros. Janaína, de mudar os outros, eu não percebo tanto isso. Ele tem de controlar, de querer que esta pessoa fique junto. Então o border cuida muito também, parecido com o que a gente tem daquela característica do codependente, de cuidar para esta pessoa ficar na minha mão e nunca me deixar sozinho. O border se entrega demais num relacionamento. Um início de relacionamento afetivo com o border é maravilhoso, porque é aquela pessoa que aprova completamente o comportamento do outro, apoia, vai junto, se interessa pelas mesmas coisas, só que tudo isso acaba ficando sufocante depois. Fica demais. O ciúme do border pode ser muito intenso também em muitos momentos. O border acaba engolfando essa pessoa para tentar fechar esta dor dentro dele. Estela, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Suan Paulo dizendo, me refiro a atrizes e atores famosos do Brasil que ostentam sua vida, usam Photoshop em todas as fotos, fazem caras e bocas em suas publicações e depois postam memes sobre serem humildes. Pois é. Assim, cara de alguns traços narcisistas, né? Porque quando você posta um meme sobre serem humildes, essas pessoas estão mostrando que são iguais a todos, são simples, mas que ao mesmo tempo fazem essas figuras, né, que você coloca assim com Photoshop, caras e bocas, para tentar dar uma diminuída em toda essa ostentação, em toda essa imagem de grandiosidade, talvez. A Maria Lúcia falando, é só irritar ou contrariar essas pessoas que a explosão vem. Pois é, Maria Lúcia. Quem somos nós, pessoas com sentimento e empatia, para causar algum tipo de problema, né, para esses narcisistas e psicopatas? Então, nós temos que ser punidos por isso. E nós somos inferiores a essas pessoas tão especiais que eles se acham que são, né, porque não são nem querendo. A Gisele falando que vê ela como uma psicopata. Não sei se ela é uma psicopata, Gisele, eu não consigo ter exatamente tantas informações para poder fechar esse ponto com ela, mas as características de narcisismo, sim. Da personalidade histriônica, que é outro diagnóstico que a psicóloga trouxe, porque o histriônico, ele usa muito da sexualidade. Então, roupas muito chamativas, sedutoras, aquela linguagem de duplo sentido, insinuantes, usam muito essa questão da sedução. O histriônico tem muito disso. E o histriônico tem uma necessidade de estabelecer uma intimidade muito rápida, muito forçada com todos ao seu redor. Eu não conheço profundamente a personalidade da Amber para falar sobre isso. Agora, eu vejo que a personalidade histriônica, para mim, é mais um tipo ali de narcisismo, me parece. Que tem muita coisa em comum. Agora, eu colocaria muito mais ela uma border, talvez com traços de narcisismo, do que com traços da personalidade histriônica. Mas essa psicóloga deve ter o seu método de trabalho. Não posso criticar em absolutamente nada. Ela tem, né, respaldo, uma profissional falando sobre isso. Eu vejo, sim, esses traços presentes nela. E ela viu a instabilidade emocional da Amber, por isso que ela começou a colocar também essas questões de border. Tem um vídeo que ela detalha tudo direitinho, o que foi que ela encontrou, o que foi que ela viu. Eu acho que se ela for border, ela é muito mais uma border com muitos traços de narcisismo. A Gisele falando, meu Deus, é verdade, ele via a imagem da mãe nela. Sim, Gisele, quando a gente encontra quem veio de um lar disfuncional, em que tinha pai narcisista, mãe narcisista, ou outro tipo de transtorno em que a criança se viu sem receber amor, sem receber cuidados, e às vezes essa criança interpretou assim também, não me amam, porque tem pais e mães que vieram de uma criação às vezes tão severa que não conseguem manifestar amor, enfim, tem uma série de problemas. E a criança entende que não é amada. Então, quando ela vai para o relacionamento na vida adulta,
O subconsciente leva ela ao encontro de alguém que novamente vamos tentar ganhar o amor dessa mamãe, ganhar o amor desse papai. É novamente esse movimento da criança, que é um pedaço nosso de ego, de memória, criança interior, buscando aquele amor, né, para sempre. Inclusive, filhos de mães narcisistas passam a vida toda buscando que essas mães os vejam, os enxerguem como pessoas, enxerguem as suas emoções, que os vejam como pessoas. E ficam sempre buscando servir essa mãe, atender o que elas desejam para conseguir este olhar. Assim como também é muito comum haver a sensação de não merecimento nos filhos de mãe narcisistas, por não terem sido vistos por essas mães, por não terem sido identificados como pessoas, né? Vamos lá, deixa eu ver as outras perguntas. Formas de agir do narcisista falando. O legislador não previu isso e aí não há jurisprudência para o transtorno de personalidade narcisista. Não. Agora, já existem alguns profissionais, dizem, eu não conheço exatamente os nomes, que tratam exatamente desse tipo de situação, formas de agir do narcisista, que atendem vítimas sobreviventes de relacionamentos com narcisistas. Agora, não há jurisprudência sobre o caso. Certamente que não. Até porque narcisismo ainda é uma coisa muito pouco conhecida, né? E, parênteses meu, né, gente? Acho que assim, tem muitos poderosos em todas as esferas que são portadores de transtorno de personalidade. Tem um vídeo daquela psiquiatra, eu gosto muito dela, a doutora Ana Beatriz Barbosa, em que ela está no congresso, se eu não me engano, fazendo uma apresentação sobre a questão da psicopatia e, assim, a ausência de pessoas que estão ali para escutá-la, assim, a cara de coisa mais chata, que coisa enfadonha que ela está falando dos políticos, é bem interessante de assistir. São Paulo falando, muitos narcisistas e psicopatas nem sabem que são assim, acreditam que são pessoas boas porque fazem caridade e têm vidas normais. São Paulo, aí eu não sei, não concordo. Eles sabem quem são. Não sei se eles sabem que tem o nome de transtorno narcisista e psicopata, mas eles sabem que tem problemas. Muitos deles dizem, eu sou mal, eu tenho mal em mim. Eu tive um relacionamento com uma criatura dessas e ele dizia assim, eu sou uma criatura das sombras. Ele falava assim, não tem salvação para mim. Não acho que eles se vejam como boas pessoas. Não, eles sabem que eles não são boas pessoas. Eles sabem que eles não têm amor. Eles têm essa dor lá dentro deles, dessa baixíssima autoestima. Eles sabem sim que são diferentes, que são ruins e fazem a escolha por agir na maldade. Eles têm livre-arbítrio, eles não estão em surto, eles têm plena capacidade cognitiva, por não terem a ligação entre a emoção e a capacidade de raciocínio, vamos dizer, eles têm toda essa parte intelectual muito mais rápida, processam tudo muito mais rápido. Então, eu não acho que eles não saibam quem são, talvez não saibam o nome do transtorno que tem, mas sabe sim que são maus. Fazem isso deliberadamente, calculadamente, tá? São Paulo falando, não consigo distinguir narcisistas histriônicos exatamente porque... eu também, eu acho que é uma coisa muito toda misturada, São Paulo. Então, dentro dessa questão de Amber, né, de Amber e o Johnny Depp, uma coisa que eu queria falar, que é importante, né, que eu estava falando e volto a isso, do quanto é significativo a gente ver um homem famoso trazendo essa questão para que outros tantos homens que passam por esse tipo de situação comecem a ter voz, que possam sim começar a buscar ajuda, porque são vidas destruídas. Homem não pode passar por isso. Homem não pode sentir esse tipo de coisa. Homem sempre tem que dar conta. Imagina, como é que pode? Só que a gente não pode esquecer que esses homens vieram desses lares onde tinham todo esse tipo de problema. O que a gente precisa sempre olhar é sempre assim, né? Vamos dizer, é o passo a passo básico. Como é que era a sua vida lá na infância? Ali você começa a encontrar as respostas. E a gente vê exatamente a reprodução na vida adulta disso de novo. Então, que esses homens possam se sentir ali representados, tendo alguém com essa voz dizendo. Porque o Johnny Depp está sendo julgado pra caramba, imagina. Que absurdo. Ele, um homem mais velho do que ela,
né, vir dizer esse tipo de coisa, que fracote, que besteira. E não é nada disso. São dores emocionais imensas. Ele fala, né, que tem a imagem dele e tem a imagem dos filhos dele, porque os filhos também estão sendo prejudicados. Né? E o quanto disso, sendo ela uma pessoa com transtorno, traços pelo menos de narcisismo, da inveja que ela tem dele. Né? Do quanto ela quer destruir isso, pois simplesmente ela tem inveja. Porque ele é um cara talentoso. E certamente a carreira do Johnny Depp daqui para frente vai ficar comprometida. Quem sabe para melhor? Quem sabe ele seja a partir daí visto como alguém que teve coragem, que levou essa bandeira, que trouxe um monte de respostas. Mas fica manchada nisso. E a dela também. Tudo vai depender agora de como é que vai sair o julgamento. Hoje teve uma nova notícia de que 2 testemunhas que estiveram no apartamento deles, numa situação em que ela se disse atacada, que ela estava com marcas roxas, com hematomas, se eu não me engano era um policial e um porteiro, que disseram que não, em momento algum eles viram ela com essas marcas, que ela nunca teve esses hematomas. Ou seja, mais uma coisa que está sendo desmentida, que está sendo trazida à tona. Então a imagem dela também vai acabar sendo muito comprometida com tudo isso. Porque talvez ela não... O que acontece? Eu gosto daquela frase, eu sempre digo, quando a gente se conhece e conhece o nosso inimigo, a gente ganha a batalha. Talvez ela não tenha, assim, compreendido exatamente como é que o inimigo, na questão que é o Johnny, aí agiria. Ela calculou que ela iria para aquela revista People, faria aquela colocação acerca do abuso que ela sofreu, o abuso físico que apanhou, mas ela não imaginou que o Johnny Depp talvez fosse ter essas reações e que nem tivesse todas essas provas para evidenciar quem ela era. Então, vamos ver se a gente tem mais perguntas. Lulu cita, Luciana, eles sabem que estão sugando nossa vitalidade? Que o Sam Vaknin. O que o Sam Vaknin fala sobre sugar a vitalidade, eu nunca vi, não me lembro, Lucita, se eu já ouvi, mas se eles sabem, claro que sabem, porque eles buscam pessoas narcisistas, nunca vão buscar pessoas, como diz, ai gente, quem passa por relacionamento abusivo é pessoa fraca, nada disso. O transtornado narcisista, o narcopata, ele vai buscar quem tem brilho, quem tem bondade, quem tem vitalidade alta. Vocês já viram um vampiro ir sugar o sangue de alguém que é doente? Não, né? Eles vão sugar alguém que está saudável, não é verdade? Alguém que está forte. É a mesma coisa. O narcisista vai buscar alguém, sim, com bastante dessa energia para ele poder se nutrir. Eles sabem, eles querem, porque eles não conseguem fabricar essa energia vital, porque eles não têm amor dentro de si, não têm bondade, não têm alegria. Então, o que sobra? Porcaria. E que energia que é gerada é nenhuma. E eles são negativos o tempo todo. Experimenta você passar 4, 5 dias sendo totalmente negativo, ver como é que vai estar o seu nível de energia, o seu nível de disposição para a vida. Vai estar a 0. Pois é, eles estão sempre assim a 0. Por isso que eles precisam da nossa energia. Por isso é que são vampiros mesmo. Estava lembrando aqui de uma outra colocação acerca da Amber, que nos chama atenção sobre o transtorno narcisista, que são as traições que ela cometeu ao longo do relacionamento com ele. Com aquele poderoso, o Elon Musk, que agora inclusive disponibilizou para ela todos os recursos, advogados, o que ela precisar para se defender. Pois é, mas vamos lembrar que o Elon Musk também tem muitos pontos de interrogação para a gente olhar no comportamento dele acerca de possíveis traços presentes, né, de transtornos de personalidade. E o outro é aquele ator, James Franco, que também tem uma série de questões ali dentro das colocações que ele fala, do jeito de ser. E ela traiu o Johnny Depp com essas 2 pessoas. E o Elon Musk já saiu em defesa dela. Quer dizer, mais um ponto, aquela desvalorização que eles fazem, né, que eles vão negando a intimidade sexual. Trai porque enjoa, né, gente? Enjoa de todo mundo, enjoa de qualquer coisa, então eles precisam de novos suprimentos. E aí a gente vê esta presença dela. Existem áudios também da Amber falando, né? Você é um homem fraco, você é um derrotado, você vai ficar sozinho, você é um velho gordo. Isto tudo faz parte da desvalorização feita pelo narcisista com o parceiro. Mais um ponto aí para a presença dos traços. Vamos ver.
A Suan Paulo está falando, James fez um personagem abertamente narcisista, exatamente, no remake do Mágico de Oz. Por quê? O Mágico de Oz, se a gente for ver, Suan Paulo, ele é uma super representação do que é um narcisista. Quem não assistiu esse filme, vale a pena, pessoal. Não sei se tem no YouTube, não sei onde é que está disponível. Tem várias versões, tem uma que é clássica, né, se eu não me engano, da década de 40, com a Judy Garland, que é lindo o filme. E o Mágico de Oz, na verdade, ele é uma pessoa normal que fica escondida atrás de uma cortina criando os efeitos especiais, tá? A grosso modo. E o que é um narcisista? É exatamente isso. Ele é alguém que tem uma baixíssima autoestima, que cria uma falsa personalidade grandiosa externa e que vai convencendo o mundo disso. E até dentro do Mágico de Oz existem os macacos voadores, né, que servem a tal da bruxa do norte, se eu não me engano, que faz maldades. E dali vem esse termo também. E ele fez esse papel. Então, isso também acaba trazendo, né, esta figura do narcisismo. E aí, então, nós temos Amber desvalorizando Johnny Depp, traindo Johnny Depp, buscando fazer esta campanha de difamação com ele, o olhar que denuncia, sim, a presença de transtorno, essa instabilidade. Então a gente vê ali nessa moça uma bomba atômica emocional para um relacionamento a dois. Se ela for border, tem os traços narcisistas, para mim, sim, presentes. Nele eu vejo muito mais um border, acho que ele tem sim indícios de ter o transtorno. Então é um relacionamento explosivo. Agora, narcisistas ficam encantados com borderlines, porque o border, ele é total emoção. O narcisista e o psicopata não tem nenhuma. Então eles ficam encantados com aquilo. Aquele mundo de emoção. E eles não conseguem ter nenhuma. E o border, ao mesmo tempo, ele vê aquela falsa autoconfiança ali do narcisista, aquilo seduz o border. É uma química doentia, mas que dá muito match, dá muita liga entre os dois portadores de transtorno. Então a gente vê nisso esse casal presente nessa confusão. O Johnny, sim, tendo esses traços, e ele é um codependente emocional. Um codependente, não sei, mas dependente ele é emocional. E agora chegam, né, as manchetes, estão gerando essa série de interpretações. Vamos ver quando é que vai sair o julgamento dos dois. Para mim, ele é muito mais o abusado do que o abusador. Minha visão, minhas conclusões, tá? Fiquem todos à vontade para tirar também as suas conclusões, não tem dono da verdade. E bem significativo da gente ter um homem que está parecendo, sim, como alguém que viveu um relacionamento abusivo, porque isso acontece, isso tem que ser trazido à tona. O transtorno não tem gênero, é homem, é mulher, não importa. O mal causado é o mesmo, sempre, né? A destruição que eles buscam sempre é a mesma. As mulheres narcisistas, inclusive, se valem muito de que somente os homens são apontados como abusadores, como a Amber está fazendo. Johnny, você acha que alguém vai acreditar em você? Que eu bato em você? Sabe, você é um homem, cara. Você é o abusador, não eu. Eu sou a vítima. E ela se vale muito desse papel. E aqui no Brasil nós temos, como eu já falei assim, por exemplo, Lei Maria da Penha, que é muito boa, e tem muitas mulheres, sim, que passam por muitos abusos e que tem que ter essa lei disponível. Mas ela só vale para as mulheres, e essas mulheres usam isso contra os homens em relacionamentos abusivos. Elas denunciam os maridos, que muitas vezes são os codependentes, que não fizeram nada e acabam criando problemas, acabam até sendo presos, acabam muitas vezes inclusive perdendo guardas, até a permissão de ver os filhos. Então, tudo isso essas mulheres usam para incriminar esses homens. Vamos ver. Formas de agir do narcisista, falando justiça para Johnny Depp. Pois é, eu também acho que ele é muito mais o abusado do que o abusador nessa história toda, gente. Então, hoje, o tema da nossa live era esse casal de chiques e famosos que está bombando. Eu acho que vale a pena sempre a gente usar esse exemplo do que está na mídia para ver que na vida real todo mundo passa por isso. Muitas vezes a gente está num relacionamento abusivo, tem vergonha de contar, acha que, nossa, é tão ridículo isso que eu estou passando, meu Deus, não quero dizer para ninguém. Nossa, cara, Johnny Depp, estrela
de Hollywood internacional passou pelo mesmo problema que nós, sobreviventes. Nossa, isso é horrível. As pessoas olham e falam, credo, como é que esta pessoa conseguiu viver isso? Gente, tá ali. Todo mundo está nessa história. Quem veio de lar disfuncional, sim, tem grande chance de passar por esse tipo de problema. E não é só porque é uma pessoa que é simples ou uma pessoa que não tem formação, nada disso. Isso está presente em todas as camadas. Então é legal, sobrevivente, não tenha vergonha de sua história. Tá? Isso é presente em todas as situações, todas as classes sociais, em todos os países, inclusive entre os chiques e famosos. Gente, agora a gente está quase chegando numa hora e meia de live, eu nunca gosto de muito além do horário. Quem tiver mais alguma dúvida, pode postar lá no direct, eu vou respondendo depois. Muito obrigada da presença de todos e na quarta que vem voltamos com mais uma live. Obrigada pela presença de todos.